Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje o tema desse vídeo é o que que a gente pode aprender com os modelos de negócios e como a gente pode pegar modelos de negócios que estão acontecendo lá no exterior e trazer para o Brasil e utilizar isso para fazer ou criar um negócio novo ou aprimorar os nossos negócios. Basicamente isso. Roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta. Por enquanto. Vamos lá, a gente precisa entender primeiro o que que a gente quer dizer com modelar. Eu não estou falando copiar. Às vezes até pode parecer uma cópia, mas muitas vezes é tentar entender aquilo que alguém já fez, né, que já experimentou, já fez um início de alguma coisa, e aí você entende, você pode tentar adaptar para o seu negócio, tentar adaptar para o seu mercado, tentar adaptar para a sua região. Se você perceber, muita gente, aliás, se você parar para pensar, você vai perceber que muita gente ao longo da história fez isso. Teve uma pessoa que inventou a roda e todas as outras pessoas no mundo basicamente utilizaram das rodas e dos aprimoramentos nas rodas para inovar em alguma coisa dentro das suas áreas. Mas a gente pode ignorar um pouco a roda e trazer para situações um pouco mais próximas. As redes sociais não necessariamente começaram lá com o Facebook. Ele já existia redes sociais, já existia fóruns antigamente, já existia outras coisas que vieram antes do Facebook. O próprio Instagram, ele também surgiu depois do Facebook, onde ele já tinha percebido que existia uma relação das pessoas, interagindo com as outras, a importância da criação de comunidade, percebeu que dentro do próprio Facebook tinha muita gente postando foto, e aí ele começou a olhar o que estava acontecendo ali e começou a aprimorar. Mas muitas dessas coisas, elas acabam tendo uma inovação um pouco mais relevante, só que a gente está falando de olhar para os modelos lá de fora que podem ser trazidos aqui para o Brasil ou para o seu negócio e você aplicar. Então é basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente precisa separar 3 definições: o que é cópia, o que é modelagem e o que é inovação. A cópia, basicamente, você pega, Ctrl C, Ctrl V e joga para cá. É uma coisa que não vai te dar trabalho, mas provavelmente vai te dar pouco resultado, porque você não vai entender direito o negócio, você não vai saber quais são os detalhes daquilo ali, você não vai fazer um estudo devido para que você encaixe direito no seu mercado, você não vai gastar energia praticamente nenhum. Basicamente, você teve a energia de copiar e colar. Então, quanto menos tempo você gastar com aquilo dali, tipo, menos conhecimentos e menos melhorias você vai implementar e pode ser que dê errado ali no longo do tempo. Já a invenção é algo que pode dar muito certo e toda vez que acontece uma invenção que é muito utilizada por muita gente, isso acaba tendo um ganho de produtividade gigantesco, um ganho financeiro gigantesco, só que isso de fato não é o que acontece sempre, isso é difícil de fazer, isso é raro de acontecer, isso tem muito risco e muitas vezes uma pessoa vai ter uma invenção e no final ali vai acabar quebrando o negócio, vai acabar percebendo que não funcionou daquele jeito. E não estou falando que um é melhor do que o outro, tem pessoas que são mais propícias a fazer determinado tipo de trabalho ou determinado tipo de empresa. Tem pessoas que são muito habilidosas em inventar coisas e em criar coisas do zero, ir do zero a um ali. E tem outras pessoas que são mais propícias a fazer outro tipo de trabalho. E o terceiro é basicamente a modelagem. É você tentar entender exatamente o que está por trás daquela empresa, tentar entender um pouco mais do processo, tentar entender qual que é a cadeia logística dela, tentar entender um pouco mais por trás do produto, o público-alvo. Tá, mas por que que o mercado externo, a gente está falando principalmente dos Estados Unidos e da Europa, ele serve como um radar, né, de trends ou de tendências para a gente olhar para o Brasil ou para países que não estão nesse eixo Estados Unidos e Europa ali e tudo mais. Porque esses 2 eixos, eles são muito mais maduros do que o nosso. Eles têm muito mais capital de risco, eles têm muito mais, força intelectual, têm faculdades absurdas de qualidade, tem muita gente fazendo, eles têm incentivos, eles já têm aprendizados daquilo que aconteceu e geralmente, várias tendências vão acontecer 2 a 5 anos antes lá do que vão acontecer aqui, depois vai chegar aqui no Brasil, e a gente pode usufruir, desses movimentos, de você tentar entender uma antecipação e trazer para cá. Um dos grandes exemplos, padrões que você consegue enxergar exatamente da galera modelando lá e trazendo para cá, são o que eles chamam de DNVB ou DTC, que é Digital Native, Vertical Brand, ou uma empresa que ela vende direto para o consumidor, onde você produz e você entrega ali direto sem ter um intermediário e tudo mais. E aí você consegue ver vários exemplos disso, como por exemplo colchões,
Quando você olha, roupas também, camisas, tem algumas marcas que elas basicamente cresceram muito vendendo apenas uma tech t-shirt ou uma camisa muito boa. E é só isso, os caras vendem, sei lá, dezenas, centenas de milhões por ano, vendendo apenas camisas pretas ou camisas preta ou branca, assim. E aí quando você olha lá fora, tem várias empresas, ou tiveram algumas empresas que cresceram e basicamente eles olharam para lá e falaram: "Opa, eu também consigo fazer para cá". Marcas de suplemento, várias tipo, o mercado de wellness aconteceu muito antes lá nos Estados Unidos, com as empresas e as pessoas, os influenciadores criando essas marcas próprias ou sendo a cara das marcas, antes de chegar aqui e ter esse movimento, que está acontecendo no Brasil, de certa forma, muito mais do ano passado para cá. Então você consegue enxergar as coisas acontecendo muito mais cedo lá e depois você aplica para cá e você: "Opa, é bem parecido". Também tem um caso de alguns colchões, tem as marcas de colchão que basicamente vende lá nos Estados Unidos. É um site de um colchão, alguns poucos modelos de colchão que só vende isso, e aqui as pessoas começaram a fazer também a mesma coisa, uma marca de colchão que você nunca viu, sabe, em loja e tudo mais, é só uma marca digital e que provavelmente deve vender hoje mais do que várias lojas ou várias redes de loja, juntas e tudo mais. E até aprofundando um pouco mais nessas cadeias verticais ali, quando você tem uma facilidade de olhar para um único produto e entender o quanto ele consegue entrar dentro da vida e da experiência do usuário, e você não tem 1 bilhão de produtos para você ficar gerenciando, você consegue enxergar por uma ótica muito mais de valor do que de preço. Porque você consegue tocar tanto, ter tantos contatos com o seu cliente, que ele começa a fazer parte da vida ou a empresa passa a fazer parte da vida e muitas vezes as pessoas vão estar dispostas a pagar mais caro, porque também tem uma certa exclusividade, eles querem fazer parte da comunidade que aquela marca representa. Então isso acontece com muita frequência, então você passa a enxergar valor ao invés de preço. Outra coisa que também é bem relevante é as pessoas terem a experiência. Essas marcas, por eles serem de monoproduto, então, por exemplo, tem o caso da Liquids, que é basicamente o isotônico em pó que você mistura e tudo mais. Eles começaram ali fazendo isso, focaram no nicho de corrida e eles patrocinaram várias corridas, mas também incentivaram várias corridas, eles criaram movimentos, ao redor disso. Então as pessoas que começavam a participar começavam a usufruir desse produto, eles muitas vezes eles participavam dos movimentos que aconteciam ao redor desses produtos. Então não era só a Liquids, o produto da Liquids, era basicamente o produto da Liquids, a experiência que a Liquids podia fazer, as pessoas que estavam sendo associadas à Liquids, a presença digital da Liquids também, que muitas vezes colocava as pessoas que estavam participando dentro da rede social dela e tudo mais, e isso acaba tendo um valor muito grande, tipo, e até afetuoso, sabe, emocional entre marca e pessoa. Então, se você olhar para isso, para esses modelos, a gente pode ir para mercado de infoproduto, como é que as pessoas estão sentindo as dores de infoproduto, quais são as principais dores que estão sendo resolvidas lá fora também. Eu acho que isso é importante você ver. Mas se você olhar para infoprodutos, você olhar para as DNVBs, se você olhar para como o mercado está aplicando lá fora, o que vai acontecer é que você consegue meio que ter uma pré-validação daquilo que já funcionou e daquilo que já deu certo, um pouquinho do modelo. Então vai ser muito mais barato e como eu já falei ali, geralmente acaba sendo numa escala de monoproduto, né, um único produto ou alguns poucos produtos dentro dessa esteira, e você consegue testar muito mais rápido, você consegue ter um investimento muito menor e a partir do momento que você validar isso, você consegue escalar muito mais rápido, porque você tende a olhar para um mercado que por mais que seja nichado, como você está chegando ali para resolver uma dor que já foi validada lá, provavelmente é um mercado pouco explorado, então tem muito espaço para você crescer de uma forma muito mais rápida. Então esses são um dos grandes benefícios que você tem de olhar tendências, principalmente mercadológicas, que estão acontecendo lá fora, e aí você antecipar. Óbvio que isso vai acontecer por um determinado momento. Toda tendência ela tende também a ser uma tendência, então ela tende a passar. Só que aí, uma vez que você criou uma certa robustez no seu produto, na sua empresa, você vai ter muito mais capacidade financeira, capacidade operacional, capacidade intelectual de colocar boas pessoas nos lugares certos e tudo mais, e fazer novos produtos, impactar as pessoas de uma forma diferente, pegar toda uma cadeia, e aí você vai ter muito mais capacidade de investimento para fazer isso. Mas inicialmente, eu acho que é uma boa estratégia você pegar o que está acontecendo lá fora, pensar no modelo dele, cara, e precisa ser um pouco mais inteligente também. Não é só copiar. Acho que copiar muita gente vai se dar mal, muita gente vai se frustrar, muita gente vai queimar a própria reputação,
que vai chegar aqui no Brasil falando que está fazendo alguma coisa legal, diferente e tudo mais, e ele basicamente vai estar copiando o que está lá fora, ele não vai estar preparado para assumir os riscos e assumir as consequências daquilo dali, e na hora que ele botar o produto pode ser que ele faça um monte de coisa errada, pode ser que ele não entregue aquilo que ele conseguiu entregar, porque muitas vezes a pessoa não pensou e não gastou tempo nem energia o suficiente para isso. Acho que a reputação online, acho que ela vai começar a ser muito mais dura com as pessoas. Hoje a gente vive num mundo que é completamente digital, onde a sua reputação já vale muita coisa e vai valer cada vez mais coisas, porque a gente fala muito de network e isso tem uma relevância muito grande, você está associado a boas pessoas, só que no digital você está associado com milhões de pessoas, tem milhões de pessoas vendo aquilo que você está fazendo. Então, se você começar a não se mostrar uma pessoa de valor para aquilo dali, uma vez que a sua rede começar a cair, não estou falando nem de seguidor não, mas a sua credibilidade, você vai ter um problema gigantesco para tentar subir uma outra tendência, o que vai mudar completamente o seu rumo, não faz o menor sentido. Então, vale muito a pena você começar a perceber que você vale mais, tipo assim, vale muito a pena você começar a se posicionar como uma pessoa que, ao invés de só copiar e colar, e começar a pensar estruturadamente, modelando as coisas, tentando atrair, tentando trazer, na verdade, para o seu mercado, mas de uma forma um pouco mais inteligente, uma forma um pouco mais criativa também. Então, basicamente, é isso que a gente queria falar um pouco no vídeo hoje. Vale a pena você estar muito, mas muito, muito antenado naquilo que acontece nas tendências lá fora, principalmente se você está querendo inovar no seu mercado, ou se você está querendo abrir uma empresa, ou se está querendo abrir uma nova receita, uma fonte de receita, tentar olhar para aquilo que está acontecendo lá no mercado. Tem muitas empresas grandes que estão agindo como se fossem empresas pequenas, mas no contexto de assumir grandes riscos em um único produto para tentar ganhar uma escala muito grande. E isso pode transformar a empresa de uma forma absurda, como por exemplo a própria CIMED, que ela conseguiu. Obviamente, ela meio que inovou, acho que não tinha um modelo muito parecido, pelo menos não que eu encontrei lá fora dos Carmed, principalmente do Carmed Fini e tudo mais. Ele basicamente ele criou um mercado que não existia, ele aumentou a quantidade de dinheiro que era imputado naquele mercado de protetor labial e tudo mais. Então, se vendia 5 bilhões, passou a vender 5,5 bilhões depois que eles inventaram. Então, teve um ganho gigantesco dentro do mercado e, obviamente, eles ocuparam espaço desse share ali, mas principalmente da mente das pessoas que estavam consumindo. E óbvio que isso tem um impacto muito grande e muito positivo dentro da própria CIMED e por aí vai. Então, a mensagem já foi dada, olhe para o mercado lá de fora, olhe para o seu negócio, veja como é que você pode criar uma esteira de produtos simplificada para você testar, facilitar o seu ganho de escala, facilitar a sua validação e basicamente construir um negócio sem que você queime a sua reputação, que você consiga controlar de certa forma, que você consiga garantir a entrega. Então, evite ficar copiando. A gente está falando de pessoas aqui que eu gostaria que o mundo fosse muito melhor e o mundo ele vai ser muito melhor se as pessoas boas, se as pessoas inteligentes, se as pessoas que são dedicadas gastarem tempo para construir bons negócios, gastarem tempo para construir bons produtos e gastarem tempo para entregarem bons produtos para o mercado. E é basicamente isso que a gente quer. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, considere curtir esse vídeo, porque ele vai começar a mostrar para mais pessoas, além de ser um reforço positivo para que eu entenda que isso está sendo legal também. Se você não gostou, pode comentar aqui embaixo criticando, falar que você não gostou. Se tiver feedbacks, pode ficar completamente à vontade, não vou me sentir ofendido, eu prometo. E se quiser assistir mais coisas e ver mais coisas daquilo que a gente fala, considere se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo e até mais.